Aleluia, glória a Deus. Vocês podem sentar, queridos, obrigada. Graça e paz, amados, tudo bem? Vocês estão bem? Estão felizes? Então, vocês já sabem o que eu quero ver, um sorriso no rosto de vocês, não é assim? Eu sempre começo minhas ministrações assim, porque eu creio na força do Senhor, na alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, gente? Então, pessoal, eu queria fazer uma oração. Você pode orar junto comigo, aí mesmo sentado. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças por esse dia, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigada, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelo alimento que tem chegado às nossas mesas. Pai, te reconhecemos, Senhor, em tudo. Pai, eu coloco esse momento em tuas mãos, Espírito Santo, este momento é consagrado a ti. Que a unção do teu Espírito esteja aqui, nos ensinando todas as coisas, quebrando sofismas, destruindo fortalezas, nos trazendo entendimento, Pai, da tua perfeita vontade, Pai, agradável vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. Então, pessoal, hoje nós estamos em um culto de ensino, amém? O nosso culto foco, cujo tema do mês é tempo de colheita, né? Inclusive a igreja está com cheiro de milho bom, não tá? Vocês estão sentindo também o cheirinho de milho? A gente que é nordestina, a gente gosta, né? Dessa época do milho, né? Das comidas típicas, certo? Então, nós vamos dar continuidade. Hoje é a segunda, digamos assim, a segunda parte, né, da ministração. Nós iniciamos semana passada com o pastor Alexandre, e ele falou que essas ministrações elas estão com base num livro, né, que ele falou, e eu vou reforçar para vocês, cujo título é Prosperidade Bíblica. Amém, gente? Um guia equilibrado sobre o plano de Deus para as suas finanças, de Derek Walker. Então, vocês... eu acho que a livraria já fez um pedido aí, algumas pessoas já indicaram que queria. Então, quando te chegar, com certeza vão anunciar aqui na igreja, porque realmente, amados, esse tema é um tema muito necessário para as nossas vidas, amém? Deus, ele se interessa, queridos, por todas as áreas de nossas vidas. Não é diferente com a área financeira. Amém, gente? Não é diferente. Vide a quantidade de versículos bíblicos em que Deus trata diretamente com o seu povo a respeito de finanças, de recursos, de aquisição de recursos, de prosperidade, de Deus nos abençoar. Amém? Mas também vemos muitos versículos sobre orientações de Deus, sobre o que nós devemos fazer com os recursos que chegam até as nossas mãos. Amém? Então, a gente vai ter aqui, digamos assim, um momento, né, um mês em que Deus ele vai nos trazer para perto a respeito do equilíbrio nas nossas finanças. Amém, gente? E quando nós falamos, queridos, sobre prosperidade, nós precisamos entender que é interesse de Deus ele nos prosperar. Quando falamos de colheita, em tempo de colheita, precisamos entender que é desejo de Deus que nós tenhamos uma colheita. Mas para que a gente tenha a colheita que é devida, amém, pessoal? Nós precisamos compreender quais são os princípios de Deus para essa colheita. E o que é que nós devemos fazer com tudo aquilo que chega nas nossas mãos. Porque muitas vezes a gente não tem o equilíbrio. Nós queremos ter fé para receber de Deus, amém? Mas temos que aprender a dar também. Então, a vida de prosperidade é uma vida de fluição de um rio constante, onde nós recebemos de Deus, somos abençoados por Ele, e a partir disso podemos dar. Afinal de contas, dar é melhor do que receber. Amém? Então, amados, a fé para recebermos, ela tem que operar no amor para nós darmos. E isso é muito importante. Amém, gente? E é nesse contexto, né, que eu quero fazer esses dois primeiros fundamentos. A gente sabe que é a vontade de Deus nos prosperar em tudo, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Amém?
A gente sabe que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. A gente já sabe que nenhuma maldição, nenhum tipo de condenação está sobre nossas vidas. Amém, gente? E a gente sabe, eu creio que você já ouviu falar alguma coisa aqui, que pobreza era maldição. Mas nós já fomos redimidos. Amém, gente? E também é o propósito de Deus nos abençoar para quê, gente? Apenas para nós mesmos? Não, amados. Existe um propósito muito maior. O próprio Jesus, ele disse, olha, não ajunteis tesouros aqui na terra, porque a traça vai corroer. Tudo vai se destruir, tudo vai passar. Vamos ajuntar tesouros onde, amados? Nos céus. Então, quando nós falamos de princípios, a respeito de finanças, precisamos entender que as finanças, elas não são nossas, que foi o que o pastor Alexandre ministrou semana passada, o princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? Recapitulando em poucas palavras. É o princípio que nós entendemos que tudo é de Deus. Amados, o salário não é seu, o salário não é meu. O rendimento que você tem não é seu. Afinal de contas, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Foi ele quem fez todas as coisas. É ele quem te dá forças para que você trabalhe e você tenha riquezas. E nós precisamos reconhecer isso. Não é nosso, Senhor. 100% daquilo que chega nas minhas mãos é teu, porque a fonte é você. Porque se não for a força do Senhor, você não tem força para trabalhar. Se não fosse Deus, amado, construindo a terra e tudo que nele é, formando a terra, eu e você, a gente não tinha nada. Porque tudo provém dele. E tudo é para ele. Então, o princípio da mordomia qual é? Nada mais do que nós gerenciamos o recurso que chega às nossas mãos. Aquele recurso que Deus confiou a você. Amados, eu passei num concurso público não pela minha própria capacidade. Eu reconheço a capacidade de Deus sobre a minha vida. Porque em meio às circunstâncias adversas, eu tive condições de passar em um concurso público. Então, hoje, o salário que eu tenho não é mérito meu, mas foi a força, o poder de Deus agindo sobre a minha vida. Então, eu tenho que ter esse entendimento, Senhor, é tudo teu. Mas o que é que o Senhor deseja que nós façamos com esse recurso que chega até as nossas mãos? E aí hoje nós vamos falar sobre esse segundo pilar, digamos assim, ou segundo princípio. Amém, gente? Que é o princípio das primícias. Amém? Então nós vamos discorrer sobre esse princípio. Alguém já ouviu aqui falar sobre esse nome primícias? Quando vocês lembram de primícias, vocês lembram de quê? A primeira parte, a melhor parte, não é assim? E é sobre esse contexto que nós vamos falar hoje. E nós vamos ter um entendimento, queridos, de primícias, tanto antes do estabelecimento da lei, quanto no momento em que foi estabelecida a lei, como hoje no Novo Testamento, sob a nova aliança, aquilo que Deus fala para nós, trata conosco a respeito de primícias. Porque primícias estão diretamente relacionadas, amados, a todas as áreas de nossa vida. Você sabia disso? Ao seu tempo. Você já parou para pensar se do seu tempo você está dando a primícia ao Senhor ou o que resta do seu tempo? Amém, gente? Então nós precisamos usar o princípio das primícias em tudo. Precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, Monique, qual vai ser o meu tempo de primícia? Amado, aí é você e Deus. Qual é o melhor momento, a melhor qualidade do seu dia? Onde você não tem muito sono, onde você não está muito cansado, como é? Tem gente que já acorda cansado, não é assim? Então, talvez esse não seja a primícia, porque se você for acordar de 4 horas da manhã, talvez você vai só dormir, não vai conseguir orar. No meu caso, amados, depois das 10 da noite já não vira primícia. Porque quem tem filho pequeno aqui sabe que o rojão começa cedo, né, assim? E quando dá 10 horas da noite, quando dá 9 horas, às vezes eu vou botar a Alice para dormir, eu durmo primeiro do que ela. Então eu estabeleci qual seria a minha primícia.
A minha primícia é aquele horário entre 5 e 7 horas da manhã. Essa é a minha primícia. Amém? E nos recursos, quando nós estamos falando em termos financeiros, porque nós precisamos ser bons administradores dos recursos que chegam à nossa mão. Amém? Quando nós falamos de primícias, né? Queria que vocês abrissem comigo, né? Então, as primícias, o que seria uma primícia, né? É no sentido de honrarmos, sabendo que Deus nos abençoa, mas que existem direções que Deus nos dá sobre a gestão dos recursos. Então, as primícias, amados, nós vamos ver no decorrer da Bíblia que depende do caso. Em que situações Deus exigiu primícias das pessoas? Nós vamos ver isso. Amém? Então, primícia é o sentido de algo que é separado para mostrarmos a Deus que o honramos, o reconhecemos. Amém, gente? E isso é um princípio também para as nossas finanças. Amém? Monique, você pode nos dar exemplos, você pode me dar exemplos práticos sobre primícias? Posso, e vou usar alguns dos exemplos que estão no livro que eu falei para vocês. Por exemplo, amados, quando Deus criou a terra, não é assim? Fez o jardim do Éden, botou Adão para habitar. Deus disse a Adão que ele podia comer de toda a árvore frutífera. Sim ou não, gente? Só não podia comer de uma. Era ou não era? Aquilo era a primícia que Adão teria que separar para Deus. A árvore era ruim? Não, foi Deus quem criou. Mas Deus disse, olha, todo o recurso da terra está sob suas mãos. Está sob o seu domínio. Mas eu separo essa parte. Eu te oriento a separar essa parte para mim. Qual? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão entendendo isso? Amém? Outro exemplo. Abraão, quando foi, né, lá guerrear com os reis, né, para pegar o seu sobrinho, quando ele pegou os despojos e deu o dízimo a quem, gente? A Melquisedeque. Então, se você lá abrir em Gênesis, no capítulo 14, versículo 19, vai ver que de tudo, Abraão, ele separou o dízimo e deu a Melquisedeque, que nós vamos ver lá na frente, que Melquisedeque é um tipo, digamos assim, é uma figura de Cristo. Amém? Então, amados, quando nós falamos de princípios, de primícias, a gente precisa entender que esses princípios de primícias, eles são estabelecidos antes da lei. Porque aqui na época de Abraão ainda não existia lei. Amém? Nós vamos ver, eu não vou abrir todos, mas vocês podem anotar os versículos. Lá em Gênesis, no capítulo 28, versículos 20 ao 22, nós vamos ver que Jacó, ele estabelece que vai dar o dízimo, ou seja, 10% de tudo aquilo que chegar nas mãos dele. Existia lei? Não. Jacó aprendeu com quem? Provavelmente com Isaac, que aprendeu com Abraão. Então, a primícia é uma atitude do nosso coração de nós honrarmos a Deus, de reconhecermos que é Ele quem nos abençoa. Amém, gente? Então, esse é um princípio que nós precisamos estar firmes, estar fundamentados. Amém, gente? Nós vamos ver no tempo da lei. Inclusive, eu queria fazer um adendo aqui que eu não disse. Vai ser lá em Gênesis, no capítulo 14, que a primeira vez a palavra dízimo vai aparecer na minha e na sua Bíblia. Dízimo não apareceu lá em Levítico. Amém, gente? Dízimo apareceu antes da lei, o dízimo existe antes da lei. O que é o dízimo, amados? Nós separamos a 10ª parte, ou a 10% da todo o rendimento que chega até as nossas mãos. Como sinal de quê? De honrar o Senhor. Amém? É Ele quem nos dá todas as coisas. E é dele.
Por mais que hajam indicações na Bíblia sobre separarmos 10%, ou seja, a primícia da nossa renda, Deus ele é dono do 100%. Pode ser que um dia ele peça que a sua primícia seja os 100% e não apenas os 10%. Opa! Se 10 às vezes é difícil. É ou não é, gente? Quem aqui na vida atire a primeira pedra em mim? Certo? Pode jogar. Nunca pensou, meu Deus, vai faltar 10%. Alguém aqui já pensou isso? Só eu pensei, eu coloco minha cara a tapa, eu já pensei. É ou não é, gente? Porque a gente tem mania de olhar para o natural e não para aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Mas Deus, ele pediu apenas 10%. Mas e se um dia ele pedir 100%? Pode acontecer? Pode. Eu te dou um exemplo, meu esposo. Pedi até permissão a ele para citar esse exemplo, né? Ele não vai estar aqui, não está aqui hoje, está com Liz, cuidando de Liz, sendo pai. Amém, gente? Eu disse, eu posso usar aquele exemplo? Ele disse, pode, né? Aí eu fui recapitular com ele para não ficar contando história, né, sem fio, de telefone sem fio para vocês. Como foi? O primeiro emprego do meu esposo, a primícia dele não foi 10%, foi 100%. Ele colocou como um propósito, ele foi direcionado por Deus para isso. Você está entendendo, amados? Então, as primícias, elas vão depender do contexto em que você está. Às vezes, amados, eu quero chegar a um tempo de prosperidade em que 10% do meu salário, ele cubra todas as minhas necessidades e que eu possa generosamente ofertar os 90%. Você quer isso também, amados? Eu desejo. A palavra de Deus diz, olha, não ajunteis tesouros na terra, ajunte no céu. Imagine, amados, que coisa gloriosa é você chegar no céu, vir uma pessoa ao seu encontro e dizer, ei, muito obrigada. Foi pela oferta que você enviou por aquele missionário que a minha vida foi alcançada. Você investiu no evangelismo e eu fui salva naquele dia, naquele evangelismo. Obrigada, naquele dia não tinha nada na minha comida, mas a provisão de Deus se manifestou na minha vida por sua causa. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Mônica quer dizer que agora eu vou ter que dar mais do que 10%? Não, mas isso é uma coisa sua e Deus. Vocês é que vão decidir. Ele é quem vai decidir. E você, como bom mordomo, vai administrar os seus recursos da forma que Deus quer. Amém, queridos? Nós vamos ver, amados, em Levítico, se vocês abrirem lá em Levítico, vocês vão ver a instituição da lei, as ordenanças. Amém, gente? Nós vamos entender que lá em Levítico, nós vamos ter a indicação de ofertas. Vocês podem ver lá. De ofertas, eu não vou abrir, porque são muitos livros de Levítico. Ofertas que eram, em alguns determinados momentos específicas, Deus dizia, tem que ofertar isso, isso, aquilo, outro. Nós vamos ver ofertas que eram voluntárias, as pessoas mesmo iam voluntariamente e ofertavam. Amém, gente? Nós vamos ver o contexto das primícias, especificamente em Levítico, no capítulo 23. Depois você pode dar uma lida lá com calma. Amém? E nós vamos ver no versículo 27, no capítulo 27, se você abrir comigo. Amém, gente? Eu tenho que correr, viu? Aleluia, eu tenho que hoje já são 10 e 11. Ou 8 e 11. Cadê? O pessoal pode colocar aqui atrás para mim? Levítico, capítulo 27. Aleluia. Deus é bom, amados. Você quer ser arrochado? Quer ou não quer, queridos? Por Deus, viu, amados? Ajustado. Amém? Vamos mudar o palavreado, né? Você quer ser ajustado por Deus. Amém? Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Nessas horas a gente tem que cantar, né? Eu quero ser Senhor amado, né?
Com um vaso na mão. Vocês conhecem essa música? Ou sou eu que sou das antigas, gente? Aleluia, né? Levítico, no capítulo 27, no versículo 30, diz: também, né? Todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará uma quinta parte. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então a gente vê sim aqui o dízimo instituído na lei. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Outro exemplo, amados, de primícias é quando a gente vai ver lá em Josué, no capítulo 6, quando eles estavam adentrando a terra prometida. Quem lembra das muralhas de Jericó? Todo mundo gosta de ouvir uma ministração sobre as muralhas de Jericó, não gosta? Eles rodearam e no fim deram grito. E as muralhas? Aí o povo pula, salta, corre. Eita, Deus vai quebrar todas as muralhas. Vai tirar todos os impedimentos. Mas sabe o que foi que Deus disse para eles? Você sabe? Sabe não? Quer ver lá o que é que Deus disse? Abra lá comigo em Josué. Aleluia, Deus é bom, amados. Você está bem? Eita, Jesus, pega nós, né? Pega a gente. Josué, no capítulo 6. Aleluia. Por quê, gente? Era óbvio, amados, se eles estavam lá, possuindo a terra de Jericó, eles queriam pegar os despojos de Jericó, sim ou não? Ora, vou fazer aquilo, vou lá rodear, depois eu vou gritar, depois tudo que tiver lá é Deus que está me abençoando. Mas Deus, ele fala lá no versículo 17, olha só. Porque a cidade será condenada, e ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa. Amém? Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que todas as tendo-as vos condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Deus e o confundais. Amém, gente? Porém, toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. No versículo 21 diz bem assim: tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente. Amém, gente? Então, Deus, ele não disse que era para o povo ficar. Você está entendendo, queridos? Amém? Primícia, honra ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Vocês me amam? Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém, gente? Em Provérbios, no capítulo 3, o pastor Emerson já leu aqui que nós devemos honrar ao Senhor. Amém, gente? Com os nossos dízimos. Em Malaquias, no capítulo 3, vamos abrir lá comigo. Aleluia. Malaquias, no capítulo 3, último capítulo do Velho Testamento. Diz bem assim: ainda estamos sob a lei, amém, gente? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Então, amados, é incontestável, amém? Que no contexto da antiga aliança, as primícias, elas estão diretamente relacionadas ao ato de nós reconhecermos a Deus com os nossos dízimos, 10%, ou até mais do que isso. Amém, gente? Conforme a orientação de quem, amados? Do pastor? Do ministro? Não, de Deus, que fala com os homens e continua falando conosco. E aí a gente entra numa controvérsia, né? Monique, não estamos mais na lei. Vivemos no tempo da graça, sobre a nova aliança. As pessoas dizimavam a Deus para não serem amaldiçoadas. Era ou não era, gente? Tinha que fazer o cumprimento das exigências da lei para ser bênção, para ser abençoado por Deus. Mas hoje, Jesus, ele já foi condenado por nós. Quem crê nisso, amados? Você não é mais amaldiçoado, você é abençoado por Deus. Realmente, a lei, ela não tem mais nenhum domínio sobre mim e sobre você. Só que se nós observarmos, amados, em nenhum contexto do Novo Testamento existe uma desqualificação do princípio das primícias relacionadas ao dízimo. Existe uma instrução clara. Olha, pessoal, vamos observar. Jesus, no tempo em que ele esteve, se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos observar que existem mandamentos da lei que foram aniquilados. Um exemplo, a gente sacrificar animais. Quem aqui sacrifica animal hoje? É necessário? Não, porque Jesus foi lá como ovelha muda. E um único sacrifício, ele nos purificou para Deus, para toda a eternidade. Foi aniquilado. Sim ou não? Existem coisas que foram aperfeiçoadas. Jesus disse, olha, lá na lei diz, não adulterarás. Mas eu vos digo que aquele que olhar com cobiça já adulterou. Aperfeiçoou a lei ou não aperfeiçoou? Aperfeiçoou por quê? Porque hoje nós não vivemos em um coração, não temos mais coração de pedra, mas temos um coração de carne recriado segundo Deus. E podemos viver conforme a santidade de Deus. Agora me diga em que passagem da Bíblia diz que Jesus disse, ei, acabou-se dízimo. Procure aí, me diga. Não diz. Aleluia. Glória a Deus por isso. Se você abrir comigo, aleluia, Deus é bom, amados. Você me ama? Glória a Deus. Aleluia. Lucas, no capítulo 11. Amém, gente? No versículo 42. Ai, meu Deus, 8h20. Chega, quem é que está no teclado hoje que vai me expulsar? Lucas, no capítulo 11. Já, meu Deus. Porque eu fui falar, né? Lucas, fiquei tão nervosa que estava procurando em Marcos, ó. Ai, meu Deus, deixa a gente tensa, né, esse negócio. Vocês são assim também, quem ministra aqui? Amém. Jesus, falando com os fariseus, no versículo 42 diz, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, amém, gente? E de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dizimar, amém, gente? Sem omitir aquelas, ou seja, sem desprezar a justiça e o amor de Deus. Então Jesus, ele não está dizendo, ei, não é necessário dar o dízimo. Amém, gente? Outro exemplo no Novo Testamento que vai lá, ó, o dízimo ele permanece. Se você for comigo lá em Hebreus, uma passagem muito conhecida. Aleluia, Deus é bom. Amém, gente? Vocês me dão só mais 5 minutos que eu encerro. Amém? Aleluia. Hebreus, no capítulo 7. Aleluia, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela tua palavra. Diz bem assim.
no versículo 1. Para este Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Amém? E diz aqui, que Melquisedeque não tinha pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, sem fim de existência, semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Considerai, pois, no versículo 4, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando da onde? Dos melhores despojos. O que é melhor despojo, amado? Primícia. Então nós vemos aqui claramente primícia se relacionar a dízimo. Amém? Aleluia. Evidentemente, no versículo 7, é fora de qualquer dúvida. Amados, aqui é uma redundância. É evidente, é certo, não há dúvida. Amém? Que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é superior? Você ou Deus? Quem é que te abençoa? Ei, Deus depende do seu recurso? Não. Se você não se levantar, ele levanta outro. Outro se levanta segundo a orientação dele. Mas, amados, olha só. Ele diz bem assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Quem recebe o seu dízimo, amados, não é essa igreja em sua essência, mas é Ele, Deus. Você o honrando, o reconhecendo: Senhor, essa é a primícia. O mínimo que nós podemos fazer com o recurso que chega às nossas mãos é separarmos o dízimo. Isso é o mínimo. Mas podemos avançar, e nossas primícias podem, digamos assim, avançar juntamente. Amém, gente? Glória a Deus. Então, queridos, hoje nós não reconhecemos a Deus com as primícias de nossa renda, no contexto de dízimos, porque temos medo de maldição. Amém, gente? Você não será amaldiçoado. A Bíblia, ela não se contradiz. Amém? Mas como Abraão deu voluntariamente ao Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, nós separamos porque reconhecemos voluntariamente, pelo entendimento da palavra, que os recursos que chegam em nossas mãos são de Deus e nós administramos apenas. E Deus, Ele pede de nós que, antes de qualquer coisa, nós precisamos separar a primícia. Então, na gestão dos recursos, existe uma ordem. Amém, gente? Primeiro, separar o dízimo, a primícia. Segundo, nossas necessidades essenciais. Comer, não é assim? Vestir. Agora, tudo com moderação. Porque tem gente que gasta demais. Com vestimenta, né? Quite seus débitos. Amém? E quarto, nossas necessidades não essenciais. Por que eu quero dizer isso? E aqui eu vou finalizar, amados. Uma vez Deus, Ele falou comigo algo que eu quero compartilhar com vocês. Posso compartilhar rapidinho e eu já encerro. Porque a gente sempre teve um entendimento: a 10% é do Senhor. O resto, eu faço o que eu quiser com Ele. Não. Os outros 90% são de Deus. E para tudo nas nossas vidas, nós precisamos ser direcionados e instruídos por Deus. Sabe por quê? Porque se você gasta 90% do seu salário
com o que vem na sua telha, na sua cabeça, comprando roupas, comprando sapato, comprando isso, comprando aquilo, planejando isso, planejando aquilo. Como Deus, Ele vai contar com você para você ofertar voluntariamente, com generosidade. Você está entendendo isso? Então, Deus, os 10%, Ele representa sim o todo a Deus. São 10% que te ajustam, que te fazem avançar, que te faz tirar de uma posição de muquirana, de mão fechada, que te traz equilíbrio para entender que a força não é sua. Mas precisamos entender, amado, que tudo é dele. Então, para administrar os 90%, precisamos também da direção de Deus. E como a gente viu, pode ser que primícia possa ser 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Vocês estão entendendo isso? Mas hoje o que nós temos de direcionamento claro, ou seja, está lá. Não preciso de interpretação. Não preciso que o Espírito Santo fale comigo mais. Está revelado na palavra. Vocês estão entendendo? Ele já me ensinou, o Espírito Santo já ensinou isso. É que minimamente a minha primícia são os 10%. É o meu dízimo. Glória a Deus por isso. Você está feliz por isso? Amados, como eu tenho me policiado a respeito disso. Porque Deus, Ele conta com você. Generosamente. Para toda boa obra. E se você gasta 100%, 90%, né? Vamos partir do princípio que nós já separamos os 10% do nosso dízimo. Se você gasta 90% com coisas da terra, ei, Deus, Ele quer te abençoar, confiar em você para depositar os seus cuidados, riquezas, não apenas materiais, mas espirituais. E como é que Deus vai saber que confia em nós, que pode contar conosco, amados? Minimamente reconhecendo ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Deus é bom. Você está feliz? Glória a Deus por isso. Amém, amados? Aleluia. Deus é bom. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, Senhor, a vivermos, Pai, conforme o Teu querer em nossas vidas. Te rendemos graças, Senhor, por avanço, por crescimento, Pai. Te rendo graças, Pai, por provisão, por abundância de recursos chegando em nossas mãos. Mas nós declaramos, Pai, as primícias, elas são Tuas. E o nosso coração está disposto a seguir e a obedecer tudo aquilo que o Senhor quiser para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, tem alguém aqui em nosso meio que nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que gostaria de agora, nesse momento, entregar não só suas finanças, mas todo o seu ser ao Senhor? Tem alguém aqui? Ei, Deus, Ele quer te fazer abundar em tudo, te dar vida nova. Quantos aqui são salvos? Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui querendo oração por alguma doença, para sair daqui completamente sarado? Orar pela doença não, orar para a doença sair. Pela dor. Amém? Todos curados? Amém? Deus é bom? Aleluia. E aí, foi bom ou não foi? Espero que sim, amados. Deus é bom, pastor. Pode encerrar? Tem mais nenhum aviso? Então, queridos, vão com a paz de Deus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.